Salve, salve internautas! Eu sou o Nativo, seja bem-vindo à série Startup Enxuta. Nesse vídeo eu vou te explicar como os empreendedores estão utilizando a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. Bom, é através do ciclo de feedback construir, medir e aprender, que consiste em transformar ideias em produtos, medir como os clientes reagem e então tomar a decisão de pivotar ou perseverar. Todos os processos da startup devem ser voltados para acelerar esse ciclo de feedback. Então vamos começar pela ideia, que é diferente de um sonho que você guarda aí na sua cabeça. A ideia no empreendedorismo precisa ser bem estruturada. E para isso é fundamental que você tenha um plano de negócio, que vai ter várias informações sobre o seu negócio. Por exemplo, quem são seus clientes, quem é a sua parceria, qual problema a sua equipe pretende resolver, entre outros. Cada plano de negócio inicia com hipóteses do tipo saltos de fé. E se você não sabe ainda o que é um salto de fé, é porque você saltou de vídeo. Então salta de volta para o terceiro vídeo dessa série, que lá você também vai aprender sobre o que é aprendizagem válida. É só clicar aqui na bolinha no canto do vídeo com a letra I, esse card interativo. Beleza, então voltando aqui. O plano de negócios traça uma estratégia que considera essas suposições do tipo saltos de fé como verdadeiras e segue tentando provar como alcançar a visão da empresa. O objetivo dos esforços iniciais deve ser testar essas suposições o mais rápido possível. Comparar com outras empresas pode ajudar a descobrir alguns saltos de fé. Por exemplo, a Apple, quando foi lançar o iPod, tinha o Walkman como uma referência para um salto de fé do tipo análogo. O Walkman provou que as pessoas escutariam música no fone de ouvido em público. Aqui não foi um verdadeiro salto de fé, porque sobrou pouco espaço para a dúvida. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Por outro lado, na mesma época, o Napster, que servia músicas de graça, serviu para o iPod como uma referência dos tipos salto de fé anti-análogo, pois eles serviam músicas de graça, né? Então, a hipótese do iPod era que as pessoas pagariam por músicas. Nesse caso, foi um genuíno salto de fé. Foi como uma aposta que poderia prejudicar ou favorecer a empresa. E nesse caso, deu muito certo. O que diferencia as histórias de sucesso das de fracasso é que os empreendedores tiveram a presciência, a habilidade e as ferramentas necessárias para saber qual parte do seu plano estava dando certo e qual parte não estava dando certo. E com isso em mãos, poderiam tomar melhores decisões para atingir melhores resultados. E você sabe como é que faz para saber o que está dando certo e o que está dando errado? É botando a cara a tapa, testando no mercado com clientes. É agora que saímos da parte da ideia e vamos construir um MVP para começar o processo de aprendizagem o mais rápido possível. Ele não é necessariamente o menor produto imaginável. O MVP significa produto viável mínimo, porque é a maneira mais rápida de percorrer o ciclo construir, medir e aprender, com o menor esforço possível. A maioria dos empreendedores e do pessoal de desenvolvimento superestima a quantidade de funcionalidades necessárias para um MVP. Na dúvida, simplifique. Cada recurso extra que não é necessário para obtermos a aprendizagem é um desperdício. E se atrasarmos os testes por causa desses recursos extras, poderemos perder oportunidades de aprendizado e tempo de ciclo, que mais uma vez, quanto mais rápido, melhor. Um exemplo de como isso é verdade foi o que aconteceu no lançamento de um dos MVPs da empresa IMVU, que é a empresa do Eric Rice, autor do livro A Startup Enxuta, no qual essa série de vídeos é baseada. A IMVU é um mundo virtual que permite a interação entre usuários por meio de avatares em 3D. Uma das funcionalidades que os desenvolvedores pretendiam implementar era permitir que os personagens andassem livremente, como é feito em vários outros jogos parecidos. Mas isso iria atrasar o lançamento do MVP. Então eles lançaram sem essa funcionalidade
e quando você clicava no local, o personagem não fazia uma trajetória, ele simplesmente aparecia naquele local. O interessante é que foi exatamente essa característica que os clientes mais gostaram. Eles diziam que era mais fácil chegar no destino e falavam que o melhor recurso era o teletransporte. Mas nem tudo é um mar de flores. Esse foi um acerto dentre vários erros da MVU. Isso é comum, vários MVPs dão errado, mas independente do resultado, não deve-se abrir mão da esperança. Empreendedores de sucesso não abrem mão na primeira dificuldade e nem ficam lutando até o desastre final. Possuem uma combinação única de perseverança e flexibilidade. O MVP é apenas o primeiro passo para uma jornada de aprendizagem. E o que é que a gente pretende aprender nessa jornada? Se você assistiu o vídeo anterior, já tem a resposta. O que é? Isso mesmo, atingir a aprendizagem válida, que é descobrir a coisa certa a criar, que deve ser algo pelo que os clientes querem e pela qual pagarão. Outro conceito importante aqui é a contabilidade para a inovação. É por meio dela que podemos medir se estamos progredindo em atingir a aprendizagem válida. No início, uma startup é um pouco mais do que isso daqui. Um modelo numa folha de papel. O plano de negócios inclui números, por exemplo, quantos clientes a empresa pretende atrair, quanto gastarão, quanto de lucro vão render. É um ideal que geralmente está muito longe aonde se encontra a startup no primeiro dia. A tarefa de uma startup é medir aonde ela está naquele momento e criar experiências para poder mover os números reais em direção aos números ideais escritos no plano de negócio. A contabilidade para inovação começa convertendo as hipóteses do tipo saltos de fé para algo numérico, algo que possa ser medido, também conhecido como métricas. Por exemplo, os clientes se interessariam o suficiente para cadastrar no nosso serviço? Isso pode ser convertido em taxa de registro. Outro exemplo, os clientes falariam da existência do nosso serviço para os seus amigos e falaria que é bom? Isso pode ser convertido em índice de recomendação. Lembrando que é o MVP que permite gerar os dados reais. Deve-se tomar muito cuidado com as métricas de vaidade. É comum empresas que estão crescendo avaliarem o tipo errado de métricas apenas para encher o próprio ego e pensar que estão fazendo o melhor trabalho que podem. Um exemplo é dar muita importância para um aumento no número de downloads e se esquecer e ignorar a quantidade de usuários pagantes que permanece a mesma. Quando isso acontece, a empresa não toma decisões que causam impacto no modelo de crescimento, mas ela pode continuar crescendo devido a fatores externos ou ações tomadas no passado. Ou em um cenário pior, como dizem no Vale do Silício, essa empresa pode entrar na terra dos mortos-vivos, que é quando uma empresa atinge um sucesso medíocre o suficiente para continuar viva, mas não atende às expectativas dos fundadores e investidores. Para isso não acontecer, devemos nos concentrar em métricas com 3 tipos de características. A primeira é a métrica acionável, que deve demonstrar causa e efeito claros. Do contrário, é uma métrica de vaidade. A métrica acionável é um antídoto contra a terceirização de culpa, ou seja, a gente consegue saber exatamente qual é a raiz do problema e direcionar a tomada de decisões para combatê-lo diretamente. A segunda característica é acessibilidade. Os relatórios devem estar disponíveis para consulta, sendo fácil de obtê-los em mãos. Além disso, devem conseguir transmitir a informação da maneira mais simples possível, para que todos os funcionários da empresa possam entender o que ele significa. O modo mais fácil de fazer isso é utilizando unidades tangíveis. Por exemplo, é muito difícil você conseguir visualizar que 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. E continua difícil se você souber que isso representa 28% da população. A maneira mais adequada de fazer isso seria apresentando os dados da seguinte forma: 1 em cada 3 pessoas no mundo
não possuem acesso à água potável. E por fim, a terceira característica desejável é formar uma métrica auditável, ou seja, uma métrica onde os dados sejam confiáveis. Porque quando somos informados de que o nosso projeto preferido é um fracasso, costumamos culpar a veracidade dos dados. Bom, agora eu posso resumir a contabilidade para inovação em 3 etapas. Começa utilizando o MVP para medir aonde a empresa se encontra naquele momento, gerando dados reais. Em seguida, a gente traça uma estratégia para mover os dados reais em direção aos dados ideais programados no plano de negócio. E por fim, tomamos a decisão de pivotar ou perseverar. Se uma startup estiver fazendo um bom progresso em mover os dados reais em direção aos dados ideais, significa que ela está alcançando a aprendizagem válida e utilizando isso de uma maneira efetiva e apropriada. Portanto, deve perseverar. E caso contrário, a estratégia dessa linhagem de MVPs contém erros e, portanto, requer uma mudança. Mas não qualquer tipo de mudança, e sim o tipo específico, o pivô, que é feito para testar uma nova hipótese fundamental sobre o modelo de negócio da empresa, ou sobre o produto, ou sobre o motor de crescimento. Não se trata em abandonar tudo e começar do zero, e sim utilizar o que já foi desenvolvido e o que foi aprendido até agora para se traçar um caminho numa direção mais positiva. Existem vários tipos de pivô. Um deles é o chamado pivô por zoom-in nas funcionalidades. É quando a gente foca um produto em uma funcionalidade que antes era apenas uma parte de um todo maior. O contrário também pode acontecer, e nesse caso se chama de pivô por zoom-out nas funcionalidades. Outro tipo de pivô é o de segmento de clientes. Neste caso, a gente mantém as mesmas funcionalidades, porém muda a audiência. Por exemplo, uma empresa que era B2B se transformar em B2C. B2B significa business to business, de empresa para empresa. E B2C, business to consumer, de empresa para consumidor. Então a gente muda o cliente final. A decisão de pivotar é sempre difícil emocionalmente, pois requer que admitimos que existem erros em nosso projeto. Uma maneira de não ignorar essa tomada de decisões é realizar reuniões pré-determinadas, feitas especialmente para se discutir se é a hora de pivotar ou perseverar. Isso tudo também se aplica para empresas que já atingiram sucesso. O pivô é um fato permanente na vida de uma empresa. Fica fácil de percebermos isso quando olhamos para o tempo que leva para uma tecnologia ficar obsoleta, ficar ultrapassada e outra tecnologia substituir esta no mercado, com um potencial muito maior de atingir melhores resultados. Bom, por hoje isso é tudo, pessoal. Tudo que foi discutido até aqui serviu como uma preparação para respondermos uma pergunta simples. Será que estamos atingindo progresso suficiente para considerar, para acreditar que nossas hipóteses originais são corretas ou precisamos fazer uma mudança? Com isso, é possível formar uma base sólida e a partir daqui as coisas vão ficando cada vez mais interessantes. No próximo vídeo, vou te explicar como é feita a aceleração do motor de uma startup para alcançarmos um crescimento exponencial e atingirmos um sucesso extremo. Se esse conteúdo somou aí na sua trajetória, te agregou algum valor, curte esse vídeo e compartilhe com aquela sua amiga, aquele seu amigo que se interessa por empreendedorismo. Tamo junto e até a próxima!